uma hora a gente tem que prestar atenção no atendimento, outra hora é outro setor que está precisando. Então a gente nunca pode descuidar, tem que estar sempre na gestão, porque quando a gente sai, o operacional nos engole. É verdade. Engole mesmo. Estamos aqui com mais um ChaiCast. E hoje nós recebemos uma visita muito especial aqui na sede da Chai, a doutora Aline Michels, que é do 3º Registro de Imóveis de São Luís, no Maranhão. Seja muito bem-vinda, querida. É um prazer estar aqui. Fui muito bem recebida pela Denise e sua equipe aqui em São José dos Campos. Pós-congresso, né, com essa energia toda de gestão, cheia de ideias. Muito legal estar aqui. Sei que teu bloquinho tá cheio lá de anotações para quando chegar no cartório. As mensagens já foram pro substituto. Várias. Já estão começando, mas quando eu chegar lá ainda temos muitas ideias para colocar em prática. Aline, queria que tu comentasse aqui para quem está nos ouvindo, como que foi iniciar lá no 3º Registro de Imóveis de São Luís? Porque o cartório não existia, né? Tu instalou o cartório e queria que tu contasse um pouquinho essa história. Foi bem desafiador, né? Primeiramente, eu não sabia qual cartório, o primeiro lugar, assumiria. Né? Porque tinham 2 registros de imóveis, então eu sabia que um deles seria o meu. Então o primeiro registro de imóveis era aquele que já existia, né? Com um acervo enorme e todas as questões que envolvem esse acervo antigo. E os desafios de um novo, né? Que são também enormes. Tem os prós e os contras de cada um. Então, o primeiro lugar escolheu o primeiro registro de imóveis, com o acervo, ficou com todo passivo, e eu escolhi o 3º registro de imóveis, que era para implantação. Primeiro, para assumir esse cartório foi muito difícil, porque teve uma luta judicial, né? Porque existia um interino lá e houve uma disputa judicial porque ele não queria sair do cartório. Ele tinha um processo quanto a isso, mas no fim deu tudo certo e conseguimos assumir, depois de anos, né? Então, quando foi para assumir, começamos a pensar: quantos funcionários eu preciso? Quem eu vou contratar? Era uma cidade longe, eu morava em Santa Catarina, não, eu morava no Paraná, eu morava em Londrina, né? Meu marido tinha um cartório no interior do Paraná, registro de imóveis, eu já estava trabalhando com ele lá, porque havia renunciado ao meu, que era tabelionato de notas e protesto, no interior de São Paulo. Porque eu já sabia que eu assumi um registro de imóveis, então eu precisava já ter a prática. Então, fiquei 2 anos com ele lá, já tinha passado no concurso, fiquei 2 anos com ele lá e comecei a pegar bastante prática. Então, muito do que eu sei também devo a ele, né? Esse estilo, assim, dele ser bem ouvinte do cliente, né? Tentar resolver sempre da melhor forma e tal. Então, o Zenildo me ajudou muito nessa parte também. Por quê? No primeiro registro de imóveis, ele assumiu alguns funcionários e outros ele não pôde assumir em decorrência de vários fatores. Então, ele indicou para mim e no meu outro amigo, que também o outro cartório seria desmembrado, né, que era o 3º e 4º registro de imóveis de São Luís, e ele indicou vários funcionários. Então, eu, graças a Deus, consegui pegar 10 funcionários que eram do primeiro registro de imóveis. Então, eles já foram, assim, uma bênção na minha vida. Entrevistei eles, então cada um tinha suas aptidões e, inclusive, na inauguração eu fiz uma homenagem para eles, né? Sim, eu lembro. Foram vários tem vários que ainda estão comigo, né? Inclusive, meu substituto, ele não começou comigo. Ele veio depois. Então, esses 10 funcionários me ajudaram a fazer tudo. Eles estavam muito engajados, né? E isso foi além do desafio para eles também, porque eles tinham lá um cartório que já rodava, tinha todos os processos estabelecidos. E quando a gente inicia
um cartório, não temos nada, né? Isso. Então, primeiramente, onde vamos colocar cartório? E legal tu trazeres isso, que foi uma bênção e que eles estavam engajados, porque se tu não tivesse contratado eles, eles não tinham espaço no mercado. Também, né? Então, assim, aproveitar esse momento de uma mudança, de uma transição, a gente pega essa motivação das pessoas para que a gente consiga aquela missão que a gente quer realizar. E daí eu achei que foi bem interessante esse movimento que tu fizeste, porque deu a possibilidade deles de ter renda, empregando eles, e eles vindo com a motivação para te entregar algo que tu ainda não tinha, que era conhecimento daquele tipo de processo lá. E que era um conhecimento inicial valoroso, mesmo para depois fazer os ajustes, fazer o fluxo de atividades, mas essa base foi importante. Legal isso. E com certeza, né, eles ganhavam muito mais lá naquele cartório do que eu podia pagar, não tinha nada ainda, né? Então eu falei, olha, nesse momento eu tô iniciando o cartório, né? Nós não sabemos como vai ser o rendimento do cartório, o que vem pela frente. Eu tô fazendo muitos investimentos, então futuramente a gente pretende, né, fazer um plano de cargos e salários e tal, e todos eles compreenderam e compraram essa ideia, né? E todos eles, até meu substituto fala, a doutora Aline cumpriu todas as promessas que fez, porque, né, desde o início, assim, a gente sempre valorizou a equipe que esteve conosco, né? Então, além de eles estarem ali nos ajudando no trabalho, tem aquele vínculo, assim, de carinho, né? Eu lembro, tenho muita gratidão por cada um que esteve comigo desde o início. Mesmo eles não estando mais junto comigo, eu tenho muita gratidão. Então, a que parte que a gente estava? E daí, na sequência, vem a pandemia, né? Não, na sequência não. Era a pandemia, porque a pandemia começou em março de 2020, não foi? Isso. E em julho, eu acho que eu escolhi o cartório, foi 22 de julho, alguma coisa assim, que foi a audiência de escolha. Então, em agosto eu tomei posse e o dia do início do cartório foi 1º de setembro. Então, todo esse processo de escolher cartório, mudança de casa... Nossa, imagina fazer orçamentos, fazer contas, tudo de máscara. E eu tinha um filho de 1 aninho, né? Nossa, Martim tava com 1 aninho. 1 aninho. E outra bênção na minha vida foi a minha funcionária, a babá dele, né? Que veio de Londrina comigo, com a família toda. Entendi. Ela comprou também ela veio comigo, ela nem pensou, eu vou. E assim, no início a gente não tinha nada aqui, assim, de casa e tal. A gente pegou uma casa no Airbnb. Primeiro a gente pegou um apartamento no Airbnb e eu e o Marcos saímos o dia inteiro pra bater perna e procurar coisa e Sem conhecer nada, né? Sem conhecer nada. Nada, nem ninguém. Olha só que desafio, uma mudança de vida, impactando toda a família de vocês, né? Impactando as pessoas que vocês contrataram e com esse desejo de entregar o melhor para aquele cartório, né? E o Marcos tinha o dele, né? Exatamente. Que o Marcos... Não era só um cartório, não, né? eram dois. E o cartório do Marcos, ele assumiu 24 de agosto, ele iniciou antes que eu. Então, o dele já estava andando, mas também tinha várias questões, assim, né? Ele tava... a interina que estava lá foi muito gentil, muito atencioso, o substituto também. E foi uma transição muito tranquila, porque eles estavam mesmo dispostos a transferir o cartório, né? Porque às vezes tem alguns que atrapalham, né? Mas a Roceline, que estava lá, foi muito atenciosa conosco. E ela nos ajudou dando várias dicas também da cidade. O pessoal do Maranhão é muito acolhedor. A gente se sentiu muito bem acolhido, assim. Pelos funcionários também se dispondo a ajudar com tudo. Inclusive, um dos meus funcionários, ele saiu para montar uma empresa de engenharia e foi ele que fez a reforma do todo o cartório. Ele é a esposa dele, olha só, né? Que legal! A esposa dele que fez o layout, assim, básico, né? Da primeira sede, nós alugamos, então. Aí,
Um construtor lá de São Luís, ele soube que ia ter um cartório. E como era pandemia, era para ter um restaurante lá no último andar de um prédio. Era para ter um restaurante lá e como veio a pandemia, o restaurante não ia mais acontecer. E ele, muito esperto, né? Vou colocar um cartório, porque o cartório não fecha, né? Exato. Então, era o único lugar que eu poderia colocar, porque estava pronto. Eu não encontrei nenhum outro lugar adequado, pronto. Tudo tinha que fazer alguma coisa e não dava tempo. Eu tinha que assumir em 30 dias. 30 dias tinha que ter piso, ar-condicionado, mesa, cadeira, fiação elétrica, computador, toda a lógica estabelecida, né, dos fios e internet. Então isso foi uma correria. E o meu funcionário, ele era um engenheiro lá do primeiro RI, foi contratado por mim para ser escrevente. A esposa dele é arquiteta. Então, ele fez essa ponte e ela que me ajudou nesse início a fazer o layout todo. E o cartório ficou lindo. Todo mundo adorava o cartório lá. Então... E eu lembro que tu falaste que iniciou com um computador só. Ah, foi. O primeiro dia... Então, a gente encomendou os computadores, né, na Dell e demora um tempo para chegar. E assim, ia bater praticamente no dia de assumir, ia chegar. O servidor eu consegui mandar antes, porque o meu amigo Lucas já morava lá em São Luís e eu mandei entregar lá na casa dele. Então o servidor já tinha chegado para poder instalar o programa, né? Os funcionários foram treinados no programa antes da gente conseguir assumir. E no dia da abertura do cartório, que foi 1º de setembro de 2020, tínhamos um notebook no atendimento para receber os protocolos. E assim, 2, 3 dias depois a gente já sabia que os computadores estariam instalados, tudo certinho, ia dar tudo certo, né? Porque nós temos o prazo legal, então estava tudo sob controle. E a gente fazia o caixa escrito na mão, tudo assim bem. Eu tenho aqui as fotos, assim, eu tava relembrando quando eu fui buscar a foto da primeira matrícula. E foi bem engraçado, assim, porque como a gente evolui. E daí eu acho legal trazeres isso, porque é necessário fazer o controle. Então não importa se eu tenho planilha, se eu tenho IA, se eu tenho papel, eu tenho que ter uma forma de fazer o controle. E a gente vai se virando. E tu fizeste isso, né? Pegou lá, fez entrada, o caixa, saída, manual, entrada, saída, papelzinho, controle, número de protocolos. A gente vai fazendo aquele controle rudimentar. Isso. Mas a gente faz com os recursos que a gente tem disponível naquele momento. 2 dias depois, tu estava com equipamento, né, para todas as pessoas lá no cartório para fazer automatizado. Mas quando não tem que fazer do jeito que é possível. Mas não pode não fazer. Não. Né? Não, sempre tem. Graças a Deus, né, que eu tinha já tinha, assim, conhecimento de cartório, né, porque eu já tive o meu anterior de notas e protestos, né, que já tinha enfrentado, já tinha 1 ano de serventia, já tinha conhecimento como que a gente trabalhava e depois também de cuidar lá, porque eu que cuidava lá do caixa, do cartório do meu marido, né, ajudava ele em várias coisas, então eu tinha conhecimento também desse funcionamento e a gente se organiza do jeito que dá, né? Sem as técnicas administrativas corretas, mas dá certo quando a gente é organizado. E quando que tu nos conheceste, Aline? Ah, mas antes já. Eu já conhecia vocês antes, porque eu morava em Joinville. Eu sou natural de Joinville, né? Não morava mais lá. Mas eu conheço o cartório da Bianca. Cartório da Bianca. Porque, assim, eu nasci em Joinville. Então, assim, conhecia... A minha mãe, ela foi gerente de uma construtora durante 20 anos. Então, ela conhecia muito bem essa coisa de cartórios, como que funcionava antigamente. E quando os concursados ingressaram, como mudou a forma de atendimento, a agilidade, tudo. Então, quando a Bianca chegou lá, eu trabalhava ainda no Tribunal de Justiça, mas já pensava em começar a estudar para cartório. E ela era tua cliente, não é? Sim, então, desde 2010. Eu fui em algumas palestras dela lá em Joinville, ela falou algumas coisas. E aí eu falei, não, eu tenho que também ter a Chai, porque o cartório dela é modelo, o cartório dela, né, ela tem
entrega muito boas para a cidade, né? Muito ágil e é o que eu quero para mim, que eu quero para meus clientes, porque desde o primeiro dia os meus funcionários sabem que o cliente é o nosso principal motivador, assim, nosso é em função dele que nós existimos. Exatamente. Isso sempre ficou muito claro. Então, até hoje, todos que entram lá, eles sempre sabem que o cliente é uma pessoa importante para nós e que nós temos que resolver o problema dele. Então, eles fazem de tudo para poder resolver, claro, dentro de todas das questões legais possíveis, né? Isso, mas eles inventam e vêm perguntar para mim, doutora, será que a gente pode fazer assim, assim, assim? Eles vão criando as ideias dele e trazem pra a gente validar. E eles vão ajudando e isso é muito legal. E quando que tu decidiu, então, entrar em contato conosco pra dar o start lá? O dia que eu tinha mais dinheiro em caixa. O dia que as coisas começaram a ficar mais redondas, né? Assim, que eu vi que eu paguei minhas contas lá dos investimentos iniciais. Eu acho que foi um ano depois, né, Denise? Acho que foi. Foi 2021. Isso, 2021. Acho que foi 2021. E nós também já estávamos, assim, preparados, né? Porque também não dá... assim, no início... não dava nem tempo de pensar em outras coisas, né? Era o papel da matrícula que tinha que escolher, como seria, que cor seria, né? A gramatura. É muito detalhe, né? Que a gente não pensa que vai ter que decidir esse tipo de coisa. É muito interessante. E assim, ó, eu sentava na minha cadeira e eles vinham me perguntar o dia inteiro questões mais... não tem lixeiro na cozinha. Tipo, não tem... doutora, precisa de porta-papel no banheiro, sabe? Assim, coisas mais... nós precisamos de um micro-ondas para os funcionários esquentar o prato. Então, assim, foi tudo indo aos poucos mesmo. A gente foi... Identificando a necessidade. Identificando as necessidades. E comprando. E aí... eu não levantava nem um minuto, não conseguia ir no banheiro, não conseguia comer, não conseguia nada. Então, assim, eu até travei minha coluna, tive que ir pro hospital. Nossa! Meu marido que teve que assumir meu cartório. Ele foi lá atender meus clientes. Porque é um desafio. E aí, como não tínhamos os processos, cada um tava fazendo do jeito que dava, do jeito que eles faziam no primeiro RI, né? Notas devolutivas. Faltou a qualificação pessoal, profissão. Faltou... assim, eles estavam... eu não dava conta de cuidar de tudo, né? Então, eles estavam fazendo o que estava na lei. Mas nem tudo que está na lei é razoável. Sim. Né? Porque eu não vou devolver um título que está completo, totalmente, por conta... só porque não está a profissão da pessoa ali, né? Até tem uma jurisprudência posterior dizendo que a profissão é meramente declaratória, isso pode mudar a qualquer momento, então, assim, não é um requisito essencial, né? Então, aí tá, enfim, aí eu tava no hospital lá, pandemia, na verdade eu não quis ficar internada, o médico queria me internar, eu falei, não posso, pandemia, eu tenho filho em casa, vou ficar aqui capaz de pegar esse negócio. Exato. Nós não pegamos Covid. Ai, que bom. Mesmo com todo esse movimento e andando na rua, fazendo tudo, não pegamos, graças a Deus. Só depois lá, depois de uns 3 anos que a gente pegou esse negócio. Então, meu marido, aí um construtor queria falar com a gente. Ai. Tava dando algum problema. Porque quando a gente chega na cidade, a gente causa impacto. E a gente tem que cuidar com isso. E gera uma expectativa. Gera uma expectativa e a gente tem que cuidar com o impacto que a gente causa. Porque as coisas funcionavam de um jeito e a gente chegou e colocou de outra forma, né? Então, assim, o que aconteceu? Várias coisas, por exemplo, assim, no Paraná, ninguém pedia um orçamento prévio para fazer um protocolo. Eles iam lá, protocolavam e pronto. Lá no Maranhão, eles estavam acostumados a fazer um orçamento prévio. Para depois... porque, assim, não são as pessoas que levam... no Paraná, as pessoas mesmo que levam seus títulos.
Lá são os despachantes. Então, cada local tem as suas peculiaridades. E lá eles querem um orçamento prévio. E o nosso sistema não tinha um orçamento prévio. Ou era o protocolo logo, então eles tinham que fazer tudo na mão, o orçamento, para entregar ao cliente. Nossa. Eles faziam uma caneta, assim, nos primeiros dias. Aí nós pedimos pro nosso sistema criar esse orçamento prévio. E ele criou pra gente, graças a Deus. Ele foi muito também essencial nesse momento, né? O Alcindo, eu agradeço demais. Ele foi o nosso parceiro. E ele criou esse orçamento prévio e depois, quando a gente protocolava, ele já virava aquele protocolo. Então, ajudou demais. Isso é legal, né? Porque daí tu não perde tempo... Fazendo tudo novamente. Foi muito legal. Isso é bom. Aí ele criou isso pra gente, então a gente começou a entrar em funcionamento. Então, contando a história do construtor, ele chegou com uma pilha de nota devolutiva assim. Não é possível isso aqui. Não vai dar. Eu não lembro nem como ele falou, sabe? E o Marcos estava preparado pra me defender, né? Aí ele começou a olhar as notas devolutivas, ele falou assim, meu Deus, não tem nada a ver isso aqui. Tem nada a ver isso aqui. Não, isso aqui é porque a gente tá começando, né? E pode deixar que isso aqui eu vou resolver já. Não se preocupa, não. Aí ele, Aline, o que é isso? Eu falei assim, gente, mas é porque eu sou só uma. Nós precisamos de ajuda, né? Então, assim, nesse início é muito difícil. E talvez se eu tivesse contratado a Chai, eu estaria melhor, né? Mas realmente eu não tinha caixa para isso. Então, aí quando pudemos, a gente fez esse investimento e a minha vida mudou completamente. Porque eu não conseguia sair do operacional. Eu ficava ali toda hora respondendo pergunta e fazendo coisa e todas as coisas tinham que passar por mim. E por isso que tu foi ir pro hospital, né? Porque daí, imagina só, não dá conta. O corpo, ele dá alertas. Não dá para continuar desse jeito. E a gente sempre diz, né, que o titular, ele tem que ir pro estratégico. Sim. Mas para ele ir pro estratégico, o operacional tem que estar rodando. Exatamente. E eu acho que a gente fez um bom trabalho no sentido de te desafogar, né? Fazendo fluxo de processo, fazendo POP, fazendo checklist, para que as pessoas fizessem da mesma forma do teu entendimento jurídico. Quando a Larissa foi a nossa primeira consultora, né? Quando ela chegou lá, falou assim, olha, vocês são muito organizados. Vocês estão de parabéns, vocês são muito organizados. Mas ela tem aquele olho treinado, né? E ela falou que olhava os funcionários circulando pelo cartório o dia inteiro. Processo pra lá, processo pra cá, processo pra lá, processo pra cá, processo pra lá. Ela falou assim, esse fluxo não tá legal. Vocês estão perdendo tempo caminhando de um lado pro outro. Isso é perda de tempo. Aí estabelecemos um fluxo que iria de mesa em mesa sem esse trânsito no cartório. Isso já modificou várias coisas. Então, esse olhar do consultor é essencial para mudar a nossa forma de trabalhar. Porque são as técnicas, né? São técnicas que a gente desconhece. E a gente aplica em vários clientes, em vários lugares, né? Então, às vezes, a gente capta um detalhe que para o teu cartório é interessante fazer daquele jeito. Então, é um compartilhar prático. Né? Já vivido em outro lugar. E isso dá agilidade para as entregas. Foi. E o fluxograma, né, das escalas de perguntas, né, só chega em mim hoje o que eles realmente não conseguem resolver. Porque eles vão atrás, né, resolvem tudo, mas chega muito pouco, graças a Deus. Porque imagina, 53 funcionários, não sei quantos protocolos. Exato. Se eu for dar conta de tudo, ninguém dá conta. Não. E é legal, assim, ó, eu conheço os teus líderes lá, né? E é tão bom confiar em pessoas que dão conta, que assumem um compromisso, né? Tu tá passeando aqui em casa nesses dias, eu não vejo eles te ligarem para questionar sobre algum protocolo. Né? Tu tem contato com eles sobre outras coisas que são mais estratégicas, mas não sobre documentação. Eles mandam umas mensagens aleatórias, assim, né?
Eu recebi uns 2 casos aqui no WhatsApp, mas a gente consegue resolver tudo no WhatsApp rapidinho. E assim, também tem muita cumplicidade, né? Inicialmente, quando meu substituto chegou lá, ele disse, doutora, eu tô perdido. Eu falei, calma, acabaste de chegar, como é que tu vai saber fazer alguma coisa? Fica tranquilo, tu vai se inteirar das coisas, vai devagar. E aí, a gente tem que ir empoderando eles, né? Dando a segurança que a gente tá ali, que a gente confia no trabalho deles, que a gente sabe que eles são capazes. E o meu substituto tem plena confiança de que as decisões que ele tomar, eu tô assinando embaixo. Entendeu? Isso é bom, porque daí dá autonomia para ele fazer, Justamente. agilidade no processo. Ele pode até errar, mas daí vocês vão conversar aí e realinhar. E ele sabe que eu estou apoiando ele, né? Eu sei que se ele errar, não foi por querer, não foi, né? Mas ele não erra, não. Ele é ótimo, ele é estudioso demais. Ai, coisa boa ter equipe assim. Ele é muito estudioso, muito inteligente. E a esposa dele também trabalha comigo, os dois são maravilhosos. Toda a equipe, né? Não posso falar nomes, que senão vão ficar chateados comigo. Eles vão estar ouvindo daqui a pouco, né? Nosso ChaiCast. Isso. E Aline, eu lembro também que tu viesse para o grupo de mentoria, né, que eu coordeno do Extra Mind. Foi. E tu veio numa busca para uma autonomia de liderança. Me conta um pouquinho como é que foi esse início. Esse início foi um desenvolvimento pessoal, né, Denise? Isso. Porque, tipo assim, a gente tem a consultora lá, que ela ensina as técnicas e tudo, mas existe aquela necessidade do desenvolvimento pessoal, de a gente não pessoalizar algumas coisas. O cliente chega reclamando, a gente internalizar aquilo, ficar chateado, sabe? Eu ficava muito chateada com algumas coisas que aconteciam, funcionário reclamando de tal coisa. E você me ensinou muitas coisas, assim, né? Temos que olhar os fatos, como era difícil dar um feedback para uma pessoa. Nossa, isso aí meu coração, assim, sangrava, porque a gente é humano, né? E eu, assim, não gosto de ofender ninguém, de maltratar ninguém, mas quando a gente olha por uma outra visão, né? Por exemplo, assim, é uma oportunidade de melhoria. A gente não tá falando para a pessoa pro mal dela, e às vezes aquilo vai fazer ela crescer. Então, assim, essa visão muda completamente e isso nos dá mais, assim, tranquilidade de tomar essas decisões difíceis. Porque o feedback é presente, né? Eu vivo dizendo. Então aí essa forma de ver que a gente aprende contigo, isso é um presente. Porque, olha só, às vezes a gente deixa de dar esse presente para a pessoa, com medo que ela vá reagir mal, que ela não vai gostar daquele feedback. Até num primeiro momento, às vezes dá um impacto inicial. Opa, mas feedback é isso, é pra gente receber e ficar pensando. Né? E se servir, ótimo. Se não servir, a gente joga fora, porque às vezes a pessoa também não nos conhece, não sabe o contexto daquela situação. E quando a gente dá feedback, a gente possibilita que aquela pessoa transforme. Ela cresça, ela evolua, né? Ela tenha novos horizontes, às vezes, de vida. E às vezes nem sempre ela precisa trabalhar comigo, né? Às vezes ela tem outras aptidões. Exato, nossa, tu é muito bom nisso, não é aqui o teu lugar. Às vezes não. A cultura dele é outra, né? Ele não gosta de trabalhar sentado na frente do computador, ele tem um outro perfil de trabalho, não é com o cartório que ele tem que trabalhar, né? Então ele pode crescer em outras... Exato, em outras áreas, outros lugares, né? E ser bom naquele negócio e gerar renda lá naquele negócio, né? Com o dom que se tem. Aline, me diz assim, ó, qual foi a tua maior transformação pessoal depois que tu entrou no Extra Mind? Eu acho que dentre todos, assim, as conversas, né, que a gente teve, os encontros, todo aquele conteúdo
me ajudou a ter mais segurança nas decisões. Me sentir mais segura em tomar algumas decisões até decisões jurídicas. Às vezes a gente fica, ai meu Deus, será que tá certo isso? E também o tempo que a gente vai passando à frente, a serventia, a gente vai vendo que as coisas, no início a gente fica, meu Deus, por onde eu vou, né? Fica com aquela sensação assim de tenho que fazer o certo. Será que o certo... Mas assim, o certo é o que resolve o problema do cliente. E existem formas jurídicas de resolver vários problemas, né? Com bom senso. Nós temos que ter bom senso. E essa segurança vem de vários fatores. Colegas que a gente conhece nesse meio tempo, que a gente consegue ter um apoio, a gente conversa e vê como ele age, e tu olha, ó, esse que ele faz, olha que legal, eu quero ser assim. Isso, né? a gente vai pegando o melhor de cada pessoa, né? O melhor de cada pessoa. Vai se espelhando. Vai se espelhando em várias coisas. Olha como ele trata a equipe dele dessa forma. Nossa, que legal. Né? Então, assim, cada um tem alguma coisa para acrescentar. Com certeza. Né? E cada um ensina uma coisa. Então, o nosso grupinho lá, né? Tinha o Paulo, a Érica, o Felipe, o Jacob, Fernanda, né? Então, assim... E até as fraquezas dos outros nos ensinam. Porque eu lembro da Fernanda, eu falava, Fernanda, eu já fui assim. Você vai conseguir, né? E eu acho que hoje em dia ela mudou completamente também. Verdade. Ela tava muito, assim, ela procurou a Chai porque ela tava, né, também bem sobrecarregada, né? E querendo melhorar. E o que importa é o desejo, né? Porque daí a gente vai com medo, mas vai. Porque daí a gente vai transformando na caminhada. E tudo dá trabalho, porque somos nós que temos que fazer. Exatamente. Né? As técnicas temos a ajuda, mas é a nossa equipe que tem que colocar em prática. Eles que têm que aceitar aquele... E todos eles sabem que no início, assim, eles olham com aquele... Ai, meu Deus, mais trabalho pra gente. Mas depois eles veem que é como se fosse um trabalho que depois dá uma acelerada, né? É um tempo perdido para ganhar um tempo na frente. Justamente. E um tempo melhor, né? E gera mais qualidade de vida. Eu lembro, Aline, que um dia eu te liguei e disse assim, Aline, quero te indicar para uma diretoria de uma entidade de classe. Socorro. Ai, não, me deixa aqui quietinha, no meu cartório, meu sonho, ficar bem quietinha aqui. Mas daí tu aceitou. Aceitei. O que era mesmo? Era do RIB, né? Era do RIB. Diretora de Autorregulação e Compliance. Exatamente. É mais um desafio, né? Porque tu sempre me tira da zona de conforto. Eu sou taurina, adoro um conforto. Tudo assim tem que estar tudo sob controle. Mas foi legal. E aí eu pude conhecer muitas pessoas mais ainda, que eu admiro, né? Pessoas assim que... estar no meio deles, assim... Eu compreendi a importância de a gente trabalhar também para a classe. A gente não pode ficar só lá atrás do nossa serventia fazendo aquelas coisas, porque nós aí, a pessoa fica reclamando, porque a CNJ fez isso, porque a lei tal fez isso. Mas tá lá junto, ajudando eles a pensar de uma forma, mostrando a nossa visão sobre as coisas. Eles têm que fazer as leis, eles têm que fazer os provimentos. Exato. Mas se nós estarmos junto, mostrando a nossa visão para eles, né? Mostrando quem somos, tudo muda. Tudo muda. Porque daí são vários olhares, né? Temos a oportunidade de mostrar o nosso serviço, né? E é isso que a gente trabalha. Então, esse trabalho iniciou lá na Autorregulação e Compliance, que a gente começou um trabalho iniciando com... A gente fez uma live de gestão, né? Eu tava super nervosa. Ainda continuo, né? Mas eu acho que isso é normal, né, Denise? É normal. Quando a gente dá importância para alguma coisa, a gente fica ansioso. Com certeza. Porque a gente quer dar o melhor. Agora a gente teve o congresso da Chai lá em São Paulo, né?
Daí, na quinta-feira, eu tava num estado nervoso terrível. E olha quantos anos que tu tem de experiência. 20 anos da Chai. 20 anos da Chai. 20 anos e aí, quantas lives tu já fez? E ainda dá um frio na barriga. Pois é. Porque não é só uma fala em si. É um evento que tem que dar certo em todos os lugares. E tu tem que confiar na equipe que tá te ajudando a organizar. Sim. Porque eu não fiz nada daquilo lá que tu viste no congresso. Foi maravilhoso. E tava ótimo, né? Foi perfeito. Foi muito enriquecedor. Várias experiências, né, dos nossos colegas. Os temas foram... Nossa, eu já tô cheia de ideias para aplicar. E a gente acha que sabe tudo, sabe nada. Isso. E daí... Quantos anos que eu já tô com vocês, né? Vai fazer 6 anos agora. Então a gente acha, não, mas não tem mais nada para aprender. E a gente já sabe tudo. A gente já sabe o que é pop, a gente já sabe o que é fluxo de trabalho. Negativo. Mas o mercado também muda, né? Entrou o necessidades. NR1, né? Entrou provimento 213. Não, é um movimento diário. É sempre. E o cartório faz um movimento também. Uma hora a gente tem que prestar atenção no atendimento, outra hora é outro setor que está precisando. Então a gente nunca pode descuidar. Tem que estar sempre na gestão, porque quando a gente sai, o operacional nos engole. É verdade. Engole mesmo. Porque é mais fácil. Eu não preciso decidir, eu só tenho que fazer. E já tenho experiência naquilo, é a zona de conforto de novo. Mesmo que eu fique sobrecarregada, ainda é zona de conforto, porque é onde eu opero. Sim. Porque o sair e olhar de cima tem que fazer um esforço extra, tem que fazer um movimento extra. E ter essa compreensão que eu não posso Tem que fazer um planejamento, tem que fazer como que nós vamos fazer, como que vai ser, né? Tem que colocar tudo no papel, plano de ação. Treinar e qualificar as pessoas, né? Exatamente. E daí tu, como diretora de qualidade do IRIB, também coordena um trabalho lindo lá, que é o IRIB Qualifica, né? Que agora a gente fez tá. a primeira edição e foi um sucesso. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Olha, nós, assim, como entidade, né, eu participei do planejamento estratégico, né, do Registro de Imóveis do Brasil. Isso foi uma oportunidade ímpar de estar lá com pessoas, assim, que eu admiro, né, os presidentes das associações, as nossas colegas Ana, Érica, Flaviano Galhardo, pessoas que, assim, eu imaginava que nunca nem ia conhecer, né. Jacopete, que foi onde eu aprendi registro de imóveis. Olha só que legal. Eu falei para ele, muito interessante, agora é meu colega, né? Fico muito honrada de ter participado lá e ser ouvida, né? Então, tenho muita gratidão por isso. E lá, todos têm o mesmo propósito. É bonito ver isso, sabe? Porque eles querem oferecer um serviço melhor para a sociedade. Então, assim, todos têm que estar na mesma página. Tem gente que não está na mesma página. Então, esse trabalho do IRIB está dentro do planejamento estratégico, que é trazer a gestão para os cartórios. Essa gestão naturalmente faz com que prestemos um serviço melhor. Então, qualificar as equipes, né, com várias temáticas, né, por exemplo, como encantar, como é que é aquela lá, como encantar o cliente? Como encantar o cliente, comunicação não violenta, né, gestão emocional. Gente, comunicação no cartório é uma coisa imprescindível. A gente identificou numa dessas pesquisas de clima e diagnóstico que o nosso problema era a comunicação. E a gente achando, falando. Mas assim, as pessoas têm que falar a mesma língua. Isso. O que tu entendeu? Tem que checar se a pessoa entendeu mesmo, porque senão o negócio não sai. Então é muito importante até com o cliente. A nota devolutiva tá adequada. A gente tá conseguindo fazer com que o cliente entenda o que está escrito. Então, tudo isso faz parte da gestão. Todo esse planejamento, padronização, né, facilitação da linguagem que é utilizada. Então, assim,
esse trabalho do IRIB fica mais na zona acadêmica, né? Isso. O IRIB vai ter esse papel mais de qualificar, de dar esse tom, né, de gestão. E as outras entidades vão estar trabalhando junto no mesmo sentido, né, de criar uma nova imagem para o registro de imóveis. Imagina só isso a longo prazo, as equipes dos cartórios qualificadas, porque não existe formação no mercado, né? Se tu vai pegar cidade por cidade, tem que contratar alguém e ainda tem que treinar. Mesmo a pessoa formada em direito, ela não tem o conhecimento do cartório. E mesmo ela tendo trabalhado num outro cartório, às vezes não é o mesmo jeito que o teu cartório trabalha. Exatamente. Então tem que estar qualificando permanentemente. E daí esse programa que o IRIB fez ajuda, porque daí todos os colaboradores daquele cartório que é associado ao IRIB consegue participar e qualificar. Porque existe também, né, Aline, muita rotatividade nos cartórios. Agora nós estamos com a geração Z, né? Então roda muito. Demais. É porque, assim, quando a gente contrata, a pessoa está dizendo que quer trabalhar, olha, tem perfil, aparentemente tem perfil, a gente fala, gosta de trabalhar dessa forma, aqui é assim, aqui, né? Mas chega lá não aguenta, porque o cartório é puxado, é responsabilidade, é trabalho, é prazo para cumprir, né? Não é qualquer pessoa que tem esse perfil. Acha que vai chegar lá e é tudo tranquilo. Não é. A gente enfrenta problemas, né, jurídicos que tem que resolver e às vezes a pessoa ou também achou uma outra oportunidade melhor, né? Aprendeu o que tinha para aprender e saiu. Muitas vezes acontece isso. A gente às vezes qualifica e vai embora. Mas eu fico feliz assim quando eles vão embora e mostram para a sociedade como a gente trabalha. Eu tenho alguns funcionários, né, que foram trabalhar em outros locais. Estão ajudando, né? Por exemplo, um deles foi trabalhar no governo do estado, na REURB. Olha que legal! Não, quando eu vi ele lá, eu falei, meu Deus, que maravilha, gente! As coisas vão vir muito mais corretas, porque ele entende, entendeu? Ou advogados mesmo, né? Que vão ajudar as pessoas a conseguir o seu uso capião de uma forma muito mais fácil. Porque muitas vezes o próprio advogado não sabe o procedimento. E aí a gente tem que dar nota devolutiva, né? Quando o processo vem redondo, rapidinho sai. É um ganho, né? É um ganho. Isso acelera até a economia da cidade. Tudo. Eu quero ver se eu consigo fazer alguma coisa para, assim, lá em São Luís, pra gente melhorar essa questão das notas devolutivas, assim. Eu fiz uma busca no cartório, pedi para eles falar quais são quais são os maiores motivos de nota devolutiva, né? Porque eu fui olhar para ver se a gente estava errado, né? Se eu posso dispensar alguma coisa, se está exigindo coisa demais, mas não. Eram todas coisas necessárias mesmo. E sempre as mesmas. Então a gente tem que treinar a cidade, né? Exatamente. Treinar os cidadãos para trazerem da forma mais correta. Exatamente. E às vezes eles não sabem. Então é importante, né, esse ensinamento. Tu viste lá no congresso que o Tiago de Chapecó, que é tabelionato de notas, né, faz a reunião lá com os corretores imobiliárias, ensinando, pega o procedimento, passa ponto a ponto para eles entenderem. E daí isso melhora o trabalho interno. Então é uma hora de reunião que parece perder tempo. Exatamente. Mas se tu atingires 20, 30 escritórios lá que aprendam, essa documentação vem mais certa. Eu quero muito isso, porque eles ficam chateados com a nota devolutiva. Acho que levam pro lado pessoal, né? Porque o cartório está sendo exigente e tal, mas é necessário para a própria segurança deles. Exato. Né? Nós estamos lá para evitar problemas futuros, vendo as incorreções do título para que ele possa ingressar correto e, né, não tenha problemas futuros. É isso mesmo.
Ai, que legal ver que tu tá nesse movimento, né? Ajudando o registro de imóveis brasileiro com a tua expertise, todo o teu processo de melhoria como líder, mais empoderada. Sou bem orgulhosa de ver esse teu Eu só movimento. tenho gratidão por ti, porque todo esse trabalho nos tornou também amigas, né? Exato. E assim, tu é uma pessoa assim que eu admiro muito, os teus princípios, o teu jeito de pensar, tem muito a ver comigo. Assim, o jeito humano de lidar, né, com as pessoas, de olhar para as pessoas, entender o que ela está passando, ser compreensiva. Eu gosto muito desse lado, então assim, eu aprendo muito contigo, além da consultoria, né, tem a consultoria de vida, conselhos de amizade, né, pessoais, é bom demais isso, essa cumplicidade. Eu estou muito feliz de ter decidido escolher a Chai, né? Porque vocês, todos aqui, né, são maravilhosos, né? André, Matheus, todo mundo aqui. Heitorzinho, que tá aqui conosco. Raquel, nossa consultora, né? E o pessoal gosta demais da Raquel lá no cartório. Nossa Senhora! Raquel, Deus do céu, Raquel na terra. Gostam muito dela também. E ela ajuda demais, assim, a eles também a tomarem essas decisões, né? Porque é importante, né? A liderança. Porque eles são colegas de trabalho. Às vezes é chato tu ter que dar um feedback pro teu colega, né? Como que vai falar. E existem conflitos também, né? Assim, dia a dia, né? Aquela coisa, ar-condicionado frio, ar-condicionado quente. Por poucas coisas causam problemas. Geladeira suja, aquela coisa, né? Então, é muito importante todas as técnicas aprendidas deixam as soluções mais tranquilas. Com certeza. E obrigada por ter vindo aqui em São José dos Campos conhecer a Chai. Fiquei muito conhecer feliz. A nossa estrutura aqui. Fui muito bem recebida. E os passeios que a gente teve aí durante esses dias na cidade. Obrigada mesmo pela amizade, pelo carinho de estar Eu que agradeço. Espero vocês agora lá em São Luís novamente. Com certeza, com certeza. Então, estamos aqui encerrando mais um ChaiCast com a minha querida amiga, doutora Aline, que veio lá de São Luís do Maranhão. E esperamos vocês no próximo episódio. Até lá. Tchau. Tchau.